Agora Agora sim. sim. Cara, a internet, eu acho que no mundo tá travando, não tem lógica. Não, mas vamos tentando, né? Vamos ver. Que isso. Ó, a Val tá aqui na live, a Selma está aqui na live, olha só a nossa moral. Ó, o Enio, Selminha? galera, Selminha, tá todo mundo aí. Selminha. E sejam Maravilha. todos bem-vindos à nossa live hoje aqui, a essa sequência de 3 lives que eu preparei para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa questão pós-pandemia, pós-quarentena. Ontem eu fiz uma live com o meu eterno amigo São Paulino, mas fazer o quê, né? Héctor e Fernando Zafalon, falando sobre o futuro da educação pós-quarentena. A visão dele foi extraordinária. Inclusive, isso pode ser tema de redação. E hoje nós vamos falar sobre as relações sociais. Como que as relações sociais podem, né, mudar? Qual é a visão que nós temos das relações sociais pós-pandemia? E para isso, nada melhor do que meu amigo, parceiro, de vez em quando chama ele de irmão, até torce para o mesmo time que eu, Mengão, só não tem coragem de fazer tatu, né? Nem Umas eu. tatuagens aí. Não, só tem 40. Só tem 40. João, Gabriel, e eu passo essa palavra para você aí. Ô, Tony, valeu, cara. Obrigado. A gente tava falando ali, né? Também ando cansado aí dessa nova realidade nossa aqui, porque por mais que trabalhar em casa tenha alguns pontos de conforto, né, em relação à sala de aula, à escola, aquela coisa toda, a gente não estava acostumado, né, para uma mudança tão abrupta, assim, de repente, tudo em casa, né? Tava pensando aqui, a gente está praticamente hoje há 2 meses, né, que nós começamos essa quarentena, né? A quarentena começou no dia 15. Eu particularmente eu comecei a dar algumas aulas já à distância, alguns colégios tinham suspenso no dia 9, né? Então, tô aí quase há 2 meses, né? E, pô, que loucura, né? Porque a gente para se adaptar nessa nova realidade aqui, precisa de um monte de coisa que a gente às vezes não tem, né? E uma delas é a paciência de confundir a casa, né, e o seu local de Nossa. trabalho, né? E isso é, para mim, um dos pontos mais complicados que a gente tem, né? Porque assim, você tem a sua casa como descanso. Então, como você não sai dela, você não descansa, porque você toda hora você olha para um local que você está trabalhando. E eu Com assim, certeza. eu não estou em casa, vim para o interior. A Val tá aí, eu estou falando com ela também. Que é mais tranquilo de se trabalhar, tem mais espaço, tem menos caso. Essa semana teve um caso aqui, primeiro caso. Então, para mim, está sendo mais fácil. Não mais fácil do que para outras pessoas, mas na minha forma, como eu sou uma pessoa muito dinâmica, você mora só, então é, entre aspas, mais fácil. Mas não é fácil. Eu estou convivendo aqui na casa do meu sogro e minha sogra, com o cunhado. Meus pais estão aqui, minha mãe mora aqui também. Então, essas relações sociais agora estão mudando muito. Meus pais pensam que eu, por estar aqui, eu estou disponível, então Aham. querem que eu vá lá todo dia. E quando chega final da tarde, assim, eu faço lives, mas assim, literalmente cansado. A gente faz com muito carinho para todo mundo aí, mas o cansaço bate. Claro, com E, certeza. e aí eu Inclusive de quero que. estresse, né? Nossa, o nível de estresse está alto. Hoje estava falando que, por exemplo, a gente precisa muito de dopamina, serotonina, substâncias do prazer. Então a galera tá enfiando na cara, é na comida, na cachaça e nas lives aí. Live sertaneja, a galera tá enfiando na cara. Principalmente, e tem live todo dia, cara. Como que Todo dia. pode? O povo Todo quer dia. que tenha cachaça todo dia, né? Então tem Com isso também. certeza. E aí eu quero puxar um pouco qual o, o seu conhecimento na área da sociologia, que é vasto, o que você consegue trazer de visões de teóricos, sociólogos, para esse momento que nós estamos vivendo? Bom, primeiro, assim, né, só para complementar o que estava dizendo, a gente está vivendo uma era aí que mesmo que em sala de aula, aquela realidade toda, a gente conhece muito o aluno que a gente tem, né? E é um aluno específico, e é um aluno da rede particular e etc. A gente sabe dos níveis de ansiedade. E até tem o meu primo que está aqui na live também, o Muniz, né? Professor do Instituto Federal agora, né? Ele foi transferido essa semana de volta para Minas Gerais, né? Então ele está voltando, ele estava no Amapá, né? Era Olha, concursado lá e voltou agora para Minas. Então, tá falando, a ansiedade batendo no teto, né? Com certeza, a gente vive uma época dessa, ficar enfurnado dentro de casa, cara.
é um perigo, assim, né? Porque isso é a porta aberta para a depressão, né? Se a gente não conseguir ter um mínimo básico, assim, né, de boa saúde mental, assim, né? Fica complicado. E puxando esse assunto, né, de mudanças aí, eu particularmente sou bem sincero, assim, a gente hoje tem mudanças muito profundas que já se desenharam, né? Já se mostraram Uhum. qual é a real cara dessas transformações. E as mudanças que virão, essas que estão por vir, né? Elas são mais, na verdade, hipóteses, né? Eu Sim. particularmente lançarei aqui para a gente tentar trocar uma ideia aqui, né? Conversar a respeito de hipóteses. O que pode vir do futuro, né? Eu acho que muitas desse pode vir já está se desenhando agora num grau menor. Então, assim, não quero ser pessimista, não. Não quero tentar trazer apenas questões negativas, né, do futuro, Uhum. mas dificilmente a gente vai encontrar, né, algo realmente bom, né, cara? Né, a gente dificilmente vai encontrar. Você tá passando inveja, né? Você virou aí sua câmera. Tô não, Eu filho tô da mãe. Eu vendo tô esse lugar fixando aqui aí. embaixo. Eu tô fixando aqui Por isso embaixo. é que eu O lugar fico bonito é mais aqui no feliz. fundo, aqui, ó. Não, esse É o fundo aí lago é o aqui. Lago de Minaçu. É. Puta que pariu, que inveja. Bom, mas. Não, você não tem Então, noção. assim, Semana passada, tava com o caiaque aqui, 6 horas, aquele pôr do sol, assim, cara, eu vou ter que fazer uma live. Fiz uma live de cima do caiaque, mostrando o pôr do maldade, hein? sol. Vou, faz... Vou fazer Mas uma eu live da deletei. sacada do meu apartamento mostrando Goiânia com saudade de você. E eu tô com Goiânia saudade de que Goiânia. não, Goiânia que não tem mais esse negócio de ficar em casa, não, viu? Tá geral na rua, tá uma loucura, o Pois trânsito tá é. sinistro. Precisei ir no supermercado meio que no horário de pico, ali meio urgentemente, rapaz. O negócio parece que tá o normal, assim, né? Tá, voltou ao normal. O normal não normal, né? Você estava falando sobre questão de depressão. Para quem não sabe, os índices, números de suicídio não podem ser divulgados. Notícia, isso é lei. Sim. Mas o que eu percebo, que eu já li alguns artistas, escritores e pessoas comuns estão nessa lista, agora nesse período de quarentena. E eu já li também números também de outros países. Isso enquadra nessa questão da sociologia também? Ah, com certeza. Eu, sem dúvida, acredito que um dos pontos, né, que vai se complicar, e aí é uma consequência dessa época de pandemia, é justamente casos ligados a essas doenças neuronais, né? Uma delas, inclusive, estão duas relacionadas aí. Uma primeira depressão, eu acho que a gente tem vivido já uma época de crescimento nas últimas décadas, né? Uhum. É notório, o Brasil ainda ocupa o 8º lugar no mundo em número de suicídios, né? Isso de acordo com a OMS. É evidente que esses casos, eles têm toda essa questão ética, todo um debate por trás. Eu não vou entrar nesse debate se tem que se divulgar ou não, porque isso é Uhum. outra coisa, né? Mas, querendo ou não, é um fato, né? Ou seja, independente se eu quero ou não, ele existe. Os índices de suicídio, eles estão aumentando de fato. E eu acredito, que pelo desenho que a gente tem tornado aí para esse horizonte, acredito que isso vai piorar. Justamente por conta de várias questões. Primeiro, né, a dificuldade das relações sociais se manter, né, nessa conjuntura. Separações, né, distanciamento, isolamento, você gera uma fragilidade realmente assim de contato entre as pessoas, né? Como o Muniz até falou aí, ó, o Isso, isolamento ele Durkheim. mostra, né, o quanto que Durkheim lá no século XIX ainda tem algumas contribuições, né? Numa sociedade tão dinâmica como a nossa, tão orgânica, né, onde uma pessoa sempre depende da função de outra pessoa, por mais que a gente é levado a ser individualista, né, levado a um mundo muito próprio, nós temos um laço de dependência muito grande. A prova disso, por exemplo, é que se eu estou aqui dando aula e, de repente, sei lá, um técnico, uma pane no sistema de internet aqui do meu prédio der, ferrou, né? Porque aí ferrou porque todo o meu trabalho Tipo podia eu, ter levado por abaixo, agora, começo né? aqui, ó. Não, então, a gente depende fundamentalmente do trabalho de outra pessoa e esse momento que a gente é empurrado a se isolar, né? De maneira bem coercitiva, a estar numa situação dessa, isso tende a piorar. E ainda outro ponto, que eu acho que tende a piorar nesse caso dessas doenças, é que o estar em casa, para muitas pessoas, é um grande fardo, né? É um grande fardo justamente por várias condições. Por uma condição de não ter contato com outras pessoas,
pela péssima condição que é a Do própria ócio. moradia, né? O ócio, cara, e como é doido, né? Eu estava até falando essa semana com alguns alunos, ensinando sobre o... O livro está até aqui, ó, até para não falar que eu estou mentindo. Estava dando aula sobre a ética protestante, né, do Weber, e Uhum. falando sobre como que o Max Weber ele explicava a origem da nossa nova noção de trabalho, né? Trabalho que a gente introjeta de tal maneira que se você ficar parado, você começa a se associar à inútil, à inutilidade. O ócio vira um problema. Então, aquele dia que você, por exemplo, passa, mesmo que seja descansando, que fisicamente e mentalmente vai ser bom, introjetamos uma ideia de que se você, o dia foi inútil. E isso tende a aumentar, né? E você Porque se muitas vezes torna as pessoas não inútil. reconhecem trabalho em casa, o home office, como trabalho. Isso. Né? Isso é um problema grave. Então, eu vejo muito pesar nesse tipo de condição que a gente tem vivido. Sim. E é engraçado nisso, um dos temas de redação que eu coloquei nesses últimos dias foi justamente essa questão do home office, a efetividade do home office. E lógico que eu não coloquei ali o do homeschooling, mas essa questão ali do home office, todo mundo pensa assim, você está trabalhando em casa, você não está fazendo nada. Cara, o trabalho é o dobro. A gente estava conversando a semana passada, né, quando a Sim, gente estava falando sobre essa live, cara, é muito mais desgastante porque você está num local com outras pessoas, o ambiente tem que estar propício, tudo, e você não descansa, você respira trabalho o tempo todo. Então perfeitamente. isso é muito sério. Não, e a própria estrutura da aula, né, é diferente. Uma coisa A é estar em didática tem sala que de ser aula. outra. Cara, eu sou um defensor muito grande que o contato humano, a presença, sabe, o olhar, ele é muito mais positivo, né? Pô, você dá aula para um computador falar, e a gente das ciências humanas, da linguagem, né, falamos desvairadamente, né? Então, você fica ali falando, e parece ser um discurso vazio, que a interatividade ela é muito menor. Eu estava até brincando com um colega meu, que eu tô com saudade da bronca. O cara fala assim, ô, para de conversar. Eu tava querendo alguém conversar. Eu falei, conversa E comigo, se, não e se eu atrapalha a te minha falar, aula. e se eu te falar que eu tirei aluno de sala da aula virtual? Eu também tive que fazer isso, infelizmente. Mas fiquei feliz, porque eu tomei uma medida. Agora, na questão de empatia, você acha que nessa questão da quarentena, porque a gente vê muito essas ações sociais e tal. Amanhã, por exemplo, meus alunos que vão fazer redação ao estilo Fulvestre, o que saiu como tema, que eu vi, falei assim, cara, isso aqui vai dar tema de redação. A Oscar, como vocês sabem, aquela marca carioca, famosíssima, Sim. lançou um pacote com 2 máscaras estilizadas e tal, bonitas, ao valor de R$ 147. Máscara? Ajuste 2 máscaras. A justificativa é que a cada pacote que ela vende, ela vai doar uma cesta básica para uma pessoa na região periférica. E aí eu falei Cada assim, pacote que vem nossa, duas. isso. Aí o ponto, recorte que eu vou trazer é até onde isso é empatia, ou seja, solidariedade, e até onde isso é mercado. Sim. Não, e levanta um dilema interessantíssimo, porque assim, eu sou uma pessoa muito cético em Eu relação acho que eu tô a. até com essa imagem aqui. Se você pode falando que eu vou achar aqui, Beleza. pode falar. Tá. Eu particularmente, eu sou muito cético em relação a esse tipo de conduta, né? Eu não Não, tá no gosto, WhatsApp. eu sempre falo isso em sala de aula, que eu não sou muito fã de publicidade de caridade. Até porque a caridade ela tem um princípio cristão, etc. Ela tem uma historicidade dentro da religião. E a solidariedade, no sentido de quando ela é feita com uma intenção de se promover, eu sou completamente contra, né? Eu acho curioso porque é justamente nessa época de pandemia ou de situação de risco que a gente vive, as pessoas se sentem solidárias. Mas quando, por exemplo, o vento tá todo a vapor, né, e a polpa tá indo, e toda né, a carruagem, o navio tá indo bem, a divisão do lucro nunca acontece, né? Então, assim, eu Uhum. particularmente acredito que são medidas perigosas, porque elas são propagandas, né? Então, basicamente, fazer uma conta simples, né? R$ 147, uma cesta básica. Eu falo isso porque, né, eu tive comprando algumas cestas Como aí é nessa época dono de de pandemia. casa também. R$ 50 uma cesta básica, né? Então, o custo dessa máscara de uma empresa
né? Uma empresa ali da Zona Sul Carioca é de R$ 100. Então, assim, né? Eu particularmente acho que isso é muito mais uma jogada de marketing, né? E é perigoso, porque isso mostra o quanto que o ser humano, até Maquiavel falou isso no livro O Príncipe, em determinadas condições é, de instabilidade, o ser humano quer se promover, né? Então há Uhum. promoção em qualquer situação. É aquela velha ditado, um ditado bem popular, né? Perdoa aí a paráfrase cotidiana, de que a, a funerária Santa Luzia, né? Que a sua morte é a nossa alegria. Então é aquela condição de que em meio a uma situação de risco ou de problema, alguém pode se promover. Isso tem sido feito assim à torta e à direita, né? Como as pessoas Não, gostam, né, é na desse venda do álcool. paternalismo do pobre, Teve né? gente que comprou o álcool ali, segurou para vender mais caro depois. E, sabe, políticos colocando, entrando já nessa área política, lógico, Uhum. por exemplo, Minasul, minha cidade, eu não tenho nenhuma vergonha de falar. Tem 33 mil habitantes. Em caso de coronavírus, o governo federal ou estadual, eu não lembro, mandou 4,4 milhões de reais para ação por causa desse um. Se não tivesse esse um, não teria chegado esses 4,4 milhões. E aí é, é muito dinheiro que eu sei que não será empregado da melhor forma possível. E Ah, claro. se um político pudesse, que vamos fazer uma live aqui, político falasse, me mostre então, como aquela pessoa que você é fã, Anitta, fez uma live ontem com um deputado, bateu boca por questão de uma lei para diminuir a questão dos direitos autorais dos artistas. Então, Uhum. cara, vamos passar para a parte política. Você acha que a parte política pós-pandemia mudará a visão das pessoas sobre política? Olha, eu já acredito que já mudou. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar no caso primeiro em escala federal, né? Depois eu vou ir para a escala mais estadual aqui e tal. Mas vou pegar mais na escala federal, até porque a gente tem alunos aí de acho que várias partes do Brasil que devem estar assistindo a gente agora. Em escala Sim. federal já mostrou um completo esvaziamento do apoio popular ao Bolsonaro. Assim. O governo federal hoje realmente mostrou esse esvaziamento. E é um esvaziamento assim, possível de ser, eu diria até previsto, justamente em situações assim tão graves. Porque mostrou primeiro na pessoa dele, né, um completo, eu diria assim, descaso e até mesmo assim incapacidade, né, de lidar nessas situações, Falta de né, de tato, novo. né? Não, com certeza. E voltando aqui, por exemplo, como tinha citado o Maquiavel há pouco, né, uma completa insuficiência de qualidade de um governante, né? Inclusive, uma dessas maiores qualidades, em certas ocasiões, ficar calado, que eu garanto que teria sido muito mais vantajoso. E um outro ponto, toda a comitiva que está em volta da própria estrutura do governo dele se mostrar insuficiente, né? Uma prova disso que foi uma tentativa de salvar aí, eu acho que essa, esse momento aí, principalmente para as populações mais pobres, é que essa medida dos R$ 600 ela não se mostrou eficaz, né? Basta a gente ver, por exemplo, o completo, acho que sim, excesso de burocratismo e complicação para ter acesso a esses R$ 600, né? Então, assim, prova politicamente o quanto que agora eu, particularmente, por conhecer muitas pessoas da minha família, inclusive, que votaram e fizeram campanha para o Bolsonaro, falaram assim, olha, realmente, por uma questão de ego, não vai falar se estou arrependido ou não, mas falar assim, não, esse cara nunca mais terá meu voto, porque ele mostrou ser completamente incapaz de lidar com qualquer situação, né? E Então olha que você acha que governantes que ele tanto atacou, Desculpa, pode finalizar. só para concluir, com Aham. governantes que ele tanto atacou, inclusive internacionalmente, lidaram com o problema de maneira muito mais simples, né? Assim, e particularmente mostrou esse desvaziamento de base Uhum. popular mesmo. Aquela população pobre hoje está preocupada em sobreviver, não é fazer defesa de político A ou B nenhum, é sobreviver, falar assim, por que que eu trabalhei a vida inteira? Trabalhei a vida inteira, eu não posso, por exemplo, ter em 3 meses uma certa parada no tempo, assim, entende? Assim, uma certa não trabalhar em 3 meses e não ter a minha vida em risco. Né? Eu vi muitas pessoas, por exemplo, próximas a mim falar isso, cara, não é possível, eu trabalhei a vida inteira desde os meus 10 anos de idade, eu não consigo ficar 3 meses parado sem me colocar em risco. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, muito grave, inclusive.
Apenas lendo a frase aqui da Lorena, o problema dos R$ 600 foi porque o governo não garantiu aos bancos o pagamento, não houve emissão de nenhum título para os bancos. Bom, não, na verdade o problema é outro, né? Uhum. Existe sempre fundos emergenciais em épocas de situação de risco, né? Geralmente esses fundos emergenciais eles são móveis, porque eles são Todos os aplicados em alguma países área. devem ter, né? Não, em todos os países tem que ter, justamente porque a gente viveu em outros lugares, assim, em outras épocas, que você tinha guerra, né? Então a gente Uhum. vive uma situação mesmo que é de guerra, porque aí você tem uma economia que toda se dificulta. E a questão dos R$ 600 é muito maior. Nós sabemos que não teve burocracia quase nenhuma do perdão de alguns bilhões de reais que o governo federal fez a bancos privados, né, de dívidas que esses bancos haviam contraído com empréstimos e concessões, etc. Mas para essa população, esses R$ 600 teve uma dificuldade enorme de acesso. Então, só para comentar o que a Lorena disse, não é simplesmente por isso, não. Na verdade, esse dinheiro não vem de entidade privada, é dinheiro público, que está Sim, disponível e de deve ser anos. disponibilizado, né? E a Assim, gente pensa, é muito dinheiro, cara, não é. Se pensar a nível federal, não é muito dinheiro. não, até porque Brasil tem trilhões, né? Tem grana ali que a galera nem sabe. Então, ó, durante a Segunda Guerra teve isso, então criou-se esse olhar. E outra questão que eu até li nesses últimos dias, a crise de 2008 ensinou muito aos países a como lidar. Então, a possibilidade de que a gente saia mais rápido dessa crise, do que a de 2008 Voltou. pode ser maior. Com certeza. Depende muito de todos juntos. Inclusive, a OCDE, inclusive, há cerca de um mês, então já era outra conjuntura, né? Porque, assim, numa época dessa, um dia para o outro é muita coisa, né? Muita coisa muda. Uhum. Então, vamos pegar aqui notícias de um mês. Olha quanto que agora até as notícias são líquidas mesmo, né? Que um mês já vira uma coisa que Muito, caducou, muito. né? Há cerca de um mês, a OCDE disse que, pelos rumos que tem se tornado internacionalmente, essa crise ela vai poder se assemelhar à crise de 1929, que seria muito maior que a de 2008, que aí seria um colapso internacional, né? Não é só um colapso local de certos países. E aí vem essa questão dos países se fechando em questão de guerra, falar assim, ó, aquilo que eu produzo não vai sair aqui do meu país, então se você precisar, problema seu, primeiro somos nós, e, o distanciamento do discurso dos países, em especial Donald Trump, Bolsonaro e alguns outros, ao da OMS, ao da ONU, isso me assusta, porque isso aí começou em 1945 com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, é um rompimento dessa questão. Claro, com certeza. É muito distoante, assim, né? O tipo de política adotada, e às vezes se a gente comparar ponto a ponto o Trump com o Bolsonaro, ainda é distoante o Bolsonaro em relação ao Trump. O Trump não teve nenhum problema em voltar atrás em certos discursos dele, né? E realmente Uhum. reconhecer certos erros. Não De falando essas quarentena, por palavras, exemplo. mas vai falar assim, não, realmente agora nós vamos ter que dar lockdown. Nós vamos ter que fechar algumas cidades, porque senão vai virar colapso. Bolsonaro nem sequer toca nisso, né? De fato, assim, eu não esperava. E você me conhece politicamente, os nossos alunos sabem, né, minha posição política. Eu não Uhum. esperava tanta, tanta irresponsabilidade na figura de um chefe de executivo. Juro que eu não esperava tanto, tá? Eu esperaria, mas nem tanto assim. Não seria tão, eu diria, distópico, na minha opinião. Né? Agora vamos partir um pouco para o campo da comunicação, tá? Tem muitas perguntas aqui, mas eu acho que boa parte dela vem da questão. Nós vamos chegar na. Não tem como fugir de dois pontos da educação. Um foi a notícia do Saeb hoje, né, que é a Sim. prova que tem para todos os anos, desde o ensino Uhum. fundamental ao ensino médio, e que agora ele Uhum. vai ser o Enem parcelado. Então terá a prova no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, junta-se essa nota e faz o Enem lá. E a questão ao não adiamento do Enem, que nós vamos deixar para daqui a pouco. Eu quero que você comente um pouco no campo da sociologia a polarização da comunicação.
porque nossas fontes de pesquisa, esqueço o fake news, porque isso aí não tem como mais controlar, mas nossos meios de comunicação parece que estão brincando com fogo. Se eu quero me sentir feliz, eu assisto tal canal e leio tal jornal ou revista. Se eu quero me sentir triste, eu vou para esse. E você não sabe como filtrar ou como equilibrar esse item. Assim, existe hoje mudanças também muito drásticas no cenário comunicativo, né? Saiu alguns dados aí das secretarias de comunicação, né, a níveis estaduais, do aumento, inclusive, dos níveis de audiência das televisões. Com certeza, o grau de isolamento vai aumentar. Mas isso também é decorrente de outras questões, né? Devido à quantidade enorme de fake news que a internet tem se colocado, por incrível que pareça, as pessoas voltaram a consultar alguns meios de comunicação que têm uma maior legitimidade. O que significa, supostamente, dizer que existe aquele oligopólio que sempre comandou, né, os meios de comunicação e eles serem fontes mais seguras. E, de fato, são mesmo. Assim. É óbvio que, para mim, jogar uma fake news na internet, aquilo viralizar, dá menos prejuízo do que uma Rede Globo, por exemplo, soltar uma notícia falsa e aquilo, né, gerar um problema grave, evidente. Mas o que é interessante é que, nesse momento, nós estamos notando que existe pouca preocupação dos grandes meios de comunicação em tentar economizar uma espécie de saúde mesmo dessa pessoa que assiste a TV. Né? E, de fato, assim, quando eu falo economizar isso, é tentar equilibrar, de fato, entretenimento com notícias, né? É tentar... Que aí Isso é muito volta lá difícil. pro início da nossa live da depressão. É o dia todo falando de mortos, de Cara, infectados e disso, daquilo e tal. como é difícil, né? Eu ligo a TV assim, em alguns horários específicos, mais em horários né, de almoço, essas coisas assim, e não tem outra saída. Realmente, essas notícias, elas vão mesmo comandar os próximos meses, acredito. Mas as grandes emissoras abertas, elas não estão me parecendo assim, equilibrando, né? Criando uma rede de equilíbrio real mesmo entre o noticiário e o entretenimento, entre aquilo que é sério e aquilo que também é fundamental ao descanso mental. Não, e eu assim, o meu irmão, ele trabalha, ele é segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho da Secretaria de Saúde de Goiás. E todo dia ele manda, ó, tem tantos casos, assim, assim, assim. E é engraçado que a forma como notificam, e isso eu vejo muito com pessimismo, só notificam a quantidade de pessoas infectadas, nunca das pessoas curadas. Então, quando eu olho, por exemplo, assim, sei lá, tem 17 mil pessoas infectadas, parece que tem 17 mil pessoas andando ao seu lado ali infectado. Uhum. E quando você vê, parece que o número é menor, quando você sabe mesmo. É menor. Então, no mundo todo já tem mais de 1 milhão de pessoas curadas. Então, só foca no negativo, não foca nos avanços. E É, isso é a questão da sociologia que faz com que a população tenha medo e se feche. com Tem certeza. isso E também. eu acho que o olhar realista, né, sobre a real situação que a gente tem vivido é necessário, né? Não é para criar um temor social, não, mas também é dentro do realismo que se mostra as pessoas que estão sendo curadas, né? E uma valorização do SUS que precisa, de novo, ganhar, eu diria assim, respaldo em meio à sociedade. Isso não significa contentar com o que nós temos, né? Até porque o desmonte do SUS não é Relaxa, uma Pedrão. atitude dos últimos governos. É uma atitude que vem, no mínimo, há 40 anos, um desmonte completo do SUS. Então, Uhum. mostrar a quantidade de pessoas que se recuperaram é fundamental, inclusive, para aquelas pessoas que estão infectadas. Eu falo isso porque mostrar um grau de esperança para uma pessoa que tem uma doença é fundamental. Isso é muito importante. Inclusive, Até para entrevistar que essas ela se pessoas, cure. mostrar como elas fizeram, cara, porque isso também é um trabalho orientativo. Nós sabemos Uhum. muito bem falar a mesma coisa, igual os jornais de TV sempre falam, as mesmas coisas, aquelas pessoas deixam de perceber. Então é importante, assim. E agora tem outro problema, e aí eu acho esse grave. Nós temos, e aí conversando com o Fred Sadi, que é um grande amigo meu, irmão do Rafael Sadi, que é professor da UFG, e o Fred é médico, né? Que tem trabalhado aí de frente com o coronavírus nessa situação. Ele fala, João, realmente há uma subnotificação enorme no país. Porque o nosso número de testes realizado, ele não beira, né, 25% dos grandes países. Então, de fato, há uma quantidade de pessoas, pode ser que o índice de letalidade realmente é este mesmo, né? Mas a quantidade de subnotificação está mascarando grandes problemas.
que isso pode contribuir para crises políticas gravíssimas, principalmente governadores e presidente da República, que perderia todo o discurso que fez até agora se realmente mostrasse, né, quantas pessoas É. infectadas tem. E eu estou E, usando aqui e não é é engraçado argumento que meu. nós estamos em uma sinuca de bico, né? Uma visão, já que estava falando sobre política, o presidente tem uma e o governador de Goiás, onde a gente mora aqui, tem outra, que é a mesma do Dória, particularmente. Sim. Até mais, né? Dória demorou muito para tomar muitas medidas por aí. E o Caiado não, ele já chegou e tá. Tanto que eles têm um embate muito forte nesse Claro, não, sentido. engraçado, né, assim, porque no meio dessa situação você vê, assim, delinear mais uma disputa política muito clara, né? Em que o povo Eu fica no tava, meio. eu lembro daquela manifestação do 15 de março, então foi logo no início ali do período da quarentena, de fato, do isolamento, né? Quando o Caiado foi lá na Praça Cívica lá, e desceu do palácio lá no meio daquela Sim. manifestação. Gritou, pôs o dedo da cara de um monte de gente, né? Gritou para um cara que eu não preciso do seu voto e tal. E o que me lembrou muito, cara, olha o título desse livro aqui, Coronelismo em Goiás. do Itami Campos, que é um livro clássico, né? É um livro clássico. Que é um tipo de situação que ganha muito carisma. Eu lembro que, conversando com pessoas também próximas, aí minha mãe, etc., o que você acha? Ele garantiu. Galera, vou só esperar o Tony voltar. Eu acho que travou aqui. Vocês conseguem me ouvir? Manda um ok aí no... Opa, voltou. Voltou, Tony? Beleza. Pode falar. Então, maravilha. Bom, então, assim, eu perguntei para minha mãe, né, sobre aquela situação, e aí, o que você achou dessa medida do Caiado? Ela falou assim, não, achei tão necessário, correto, essa é a função que tem que ter um governador, e além do mais, ele tem meu voto daqui para frente quando ele se candidatar a qualquer coisa. Olha, É olha. porque, assim, grande parte da população, né, cara, tem essa cultura autoritária. Entende? Tem essa cultura Sim, autoritária. E com sim, certeza sim. o Caiado tomou uma medida de policiamento muito claro em relação a isso. Né? E isso mostrou, mais uma vez, um embate com o governador, com o presidente da República, que além de ser autoritário, né, ter essa característica autoritária, tem uma completa, assim, eu diria, ignorância, vamos dizer, por falta de conhecimento mesmo, ou por estratégia, ou por convicção em relação a isolamento. Politicamente, vamos ter muitas mudanças. E uma delas, Sim. inclusive, é que essa cisão, né, de um lado, aí, a chamada direita técnica, eu chamo de direita técnica ou tecnocrata, é essa, do Dória, né, do Caiado, que a todo momento ele fala, não, aqui não é o governador que está falando, aqui é um médico. Veja que ele se Uhum. sustenta nessa tecnocracia, né? E Numa do outro terceira lado, pessoa, né? essa direita, né, da vertente bolsonarista, que tem uma característica aí neofascista, como alguns especialistas dizem. Então, dá para ver essa ruptura. Né? O problema é que nós sabemos que em épocas de crises muito graves, a direita neofascista ela não consegue sustentar, porque aí vai precisar de medidas que ela não autoriza. Entende? Por exemplo, se continuar um novo pico agora, vai ter que fechar as igrejas de novo, cara. Eu vejo meus alunos postando stories aí de domingo, né? Nessas igrejas aí carismáticas que se tem, essas igrejas neopentecostais, inclusive, lotaram de pessoas, cara. Lugar fechado, com ar-condicionado, cara, me dá pavor de olhar. Eu quase limpo o celular com álcool em gel ali, porque, meu Deus, né? Dá até É... medo. Agora, para a gente fechar, para não alongar tanto, até porque a galera começa a ficar cansada, adiamento do Enem. Bom, vou colocar uma Estamos em uma questão campanha assim. muito forte nisso aí, né? Eu vou colocar uma questão geral, porque a gente tem assim uma submissão muito clara da educação a interesses financeiros. A educação ela é submetida aos grandes interesses do mercado mesmo. A prova disso é que quem está bancando essa suposta manutenção do Enem são os grandes conglomerados de educação, grandes colégios, grandes estruturas Os universitárias, sistemas de ensino. que não preocupam em nada. Eu vou ser bem claro, sendo professor da rede particular, não preocupam em nada com a situação das redes públicas. A rede pública não tem 1% do grau de adesão que se tem o home office, por várias questões. E aí a gente pode estar o mais básico possível, o índice socioeconômico mesmo dos alunos,
os professores, etc. O adiamento do Enem, ele não é só necessário. Além de necessário, ele tem que ser obrigatoriamente moral. Porque se a gente acredita ainda que é possível, dentro desse sistema, essa suposta meritocracia que eu nunca defendi, não concordo com ela, tem que se adiar, cara. Não tem como. Os meus alunos, por exemplo, estão tendo uma quantidade de aulas, né, sempre numa quantidade de nível de conteúdo praticamente o mesmo sala de aula. É Eu acho diferente, que é claro. 80 a 90% de conteúdo, posso dizer. Sim, se fosse colocar um número, eu concordo contigo. Agora, os alunos da escola pública, e aí vai sustentar mais uma vez que o Enem, de fato, vai disputar, vai colocar no mesmo patamar uma disputa, assim, é a prova. Eu acredito, cara, que a gente deveria tomar uma medida drástica mesmo, assim, de simplesmente adiar para um próximo ano, deixar justamente o mais adiante possível, lá para janeiro essa prova, ou, sei lá, final de dezembro, para se adequar, né? Porque, assim, não Uhum. dá. Sendo honesto, não dá. Seria muito... Adequar a prova também seria o mínimo, Com né? certeza, A a a um adequação da nível prova é mais necessária. tranquilo. Uhum. É necessário. Fazer uma prova, inclusive, com um nível que você consiga, de fato, assim, dar um certo mínimo de justiça. Mesmo que a gente saiba que esses sistemas seletivos não são justos, né, na sua forma, na sua estrutura, que garanta esse mínimo. E eu falo isso, inclusive, porque, assim, a gente tem uma realidade educacional muito, mas muito desigual. E esse ano vai E provar o a quão gente desigual estava ele vai aumentar conversando ontem mais. o quão discrepante ele será. Então, no ano que vem, essa discrepância será ainda maior, tá? Com certeza. Porque as consequências dessa pandemia, Tony, só para concluir isso, ela não vai se terminar nesse ano, não. Economicamente dizendo, nível de desemprego, né? Mudanças, inclusive, no cenário educacional, elas vão perdurar durante um tempo. Por exemplo, tem muitos alunos de baixa renda de colégios particulares que cancelaram suas matrículas porque os pais estão numa situação desesperadora economicamente. Então, esse aluno não está assistindo essa aula. Quando voltar, se ele voltar, por exemplo, para esse mesmo colégio, então ele vai estar numa outra realidade que os outros alunos. E, de fato, é uma situação de privilégio clara e evidente. O nosso trabalho é uma condição de privilégio. Nós estamos aqui numa condição de privilégio. Ter um bom computador em casa, ter uma boa internet, poder dar aula sabendo que você vai ter um quórum de alunos ali suficiente, isso é reconhecer que nós estamos numa situação bem diferente. E eu falo isso porque a minha irmã, ela é professora da rede estadual. E eles não dão aula ao vivo, assim como a gente dá no Classroom, Uhum. etc. Com Porque feedback. ela falou assim, maninho, a forma como eu dou aula para os alunos é passando tarefas, eles vão lá baixando, é via WhatsApp. Por quê? Por que o WhatsApp? Não dá mais trabalho, não? Ela falou assim, não, os pacotes de dados das operadoras só dão acesso a isso, ao WhatsApp, Instagram, essas coisas. É porque Então, aí se eu eles botar não um aluno cobram para o estudar, pacote de dados não, pelo e é WhatsApp. o mais barato. Eu falei para ela assim, se eu vou botar o aluno para estudar no, sei lá, no Zoom, como a gente usa muito, né, bota ele no Zoom, o pacote deles acaba, então não tem como, não pode. Não funciona. O único meio é esse. Agora o governo de Goiás E fez aí, uma cara, medida. ó, ele vai baixar pelo celular, pegar que a tela geralmente é pequena, não vai imprimir e vai copiar aquilo ali, o que vai gerar mais cansaço. Então ele Não, vai e desgastar muito mais rápido. estamos falando ainda de um aluno que tem acesso ao smartphone e à internet. Então vamos Uhum. imaginar agora aquela quantidade enorme que não tem nada disso. Então se torna praticamente suficiente. Suspensão das aulas, eu acreditei em medidas um pouco mais drásticas. O problema é que a gente sabe, né, Tony, que os grandes dessa situação vão fazer os pequenos pagar a conta. Né? Vão Já fazer estão fazendo. corte de A salário, gente estava ameaçar conversando demitir, reduzir salário. sobre Não, férias, né? vai, O com quanto certeza, estamos aí. as férias nesse período seria necessário. Então, e o pior, assim, né? Sabemos muito bem que nós não vamos voltar em julho. Não tem nenhuma condição. Fisicamente. Fisicamente não tem como voltar em julho. Então, qual que seria a intenção dessa medida? Bem, aí a gente entrou num ponto bem polêmico aí que envolve até desemprego, né? Eu estou de férias no colégio. Eu estou de férias, para você pirar a cabeça, eu estou de férias das 7 às 11 da manhã, certo? De um dia da semana. E depois, no outro dia da semana, das 11 ao meio-dia e 40. Estou de férias nesse momento. Dá para eu dar uma viajada, sei lá, até o centro de Goiânia e voltar correndo. Eu estou de férias às
quartas e às sextas, mas aí o que eu faço nas férias? Planejo aula. É, excelente férias, né? Imagina o nosso nível de cansaço mais adiante. Ó, o Luiz Aqui Antônio em mandou um recado aí. Porangatu, aqui do lado, ó, tivemos um colégio fechado ontem. Os pais dos alunos, assim como os meus, pois meu irmão estudava nele, ficaram desamparados, pois os outros colégios públicos não têm vagas. Luiz Antônio falando. João, mais uma vez é um prazer inenarrável ter a sua presença. Quando eu convido o João, gente, vocês sabem que o papo chega no nível sociológico aqui em cima, né? Eu Que isso. até tomando cerveja, a gente fica assim, ó, debatendo. É muito bom. Tô com saudade de tomar uma cerveja contigo, assistir um jogo do Oh, Mengão. com certeza. Não assistir tanto jogo do Flamengo, você fica muito doido, né? Você começa a gritar e tal. O Ah, não cara é tem meio como louco. não. Mas me coloco à disposição para você precisar também. Sei que a gente está trabalhando bastante. Qualquer coisa que você precisar, uma live, um bate-papo, qualquer questão, estamos aqui. E quando essa pandemia passar, com certeza nós vamos nos encontrar e vamos colocar nossos projetos que a gente tinha colocado e tínhamos planejado, né, em prática. Só para vocês terem ciência, nós tínhamos feito um projeto para aulão para UFO, lembra disso? E Sim, foi claro. para a UniRV? Não, foi só para UFO, não foi? Foi para UFA, a priori era para UFA. Foi para UFO. Tomara que a gente consiga voltar antes da prova da Unicamp e antes da prova da FUVEST, né? Que são Não, com muito certeza. sociológicas. Não, Muito com certeza. E sociológicas. aí, também, assim, eu já agradeço sempre, né, cara? O convite seu eu sempre vou aceitar, pode ficar tranquilo, né? A gente Se sempre tiver vai tempo, né? podendo debater qualquer tema aí. Inclusive, até já coloco para você que eu vou fazer algumas outras lives aqui agora adiante. E já te convido para uma aí, vou debater os temas ali, vou organizar e já te Só chamo me chamar. também. E o Né? seu E canal Crime Ideia, eu. levanta aí, ó. Ah, tá. Aí, ó. Crime Tem deve tá muito parado, conteúdo rapaz, igual gratuito, água de mas tem dente, viu? conteúdo, não, mas tem conteúdo de sociologia lá Tem muita fodástico, coisa. Tá mais tá? parado que Então, a vida de solteiro na quarentena, né? Então, você imagina o nível, né? Mas, assim, estamos aí produzindo. Eu realmente, assim, tô com o crime deparado por questões mesmo, assim, estratégicas mesmo, justamente porque é excesso de trabalho mesmo. Pô, sim. produzir um vídeo, editar aquela coisa toda dá muito trabalho, mas enfim, isso aí depois a gente retoma. Então, Tony, de coração, Eu sei que eu muito fiz um obrigado. hoje, então, Não, é eu que difícil. agradeço demais. É difícil. E a todos Então, vocês que muito estão aí, obrigado. amanhã, às 8, não mais às 19, mas às 8, eu e um amigo, Carlos André, professor de Química da rede de ensino lá do Nordeste, vamos falar sobre qual é a projeção no campo da asepsia, ou seja, da limpeza e outras questões do pós-quarentena. Como você, ao voltar para a aula, possivelmente terá que se adaptar para essas aulas. Então é interessante aí e vamos voltar, tá? Qual o seu IG, João Gabriel? A Val tá falando, ó, ganhou seguidor, ó. Ó, Seguidora, ó. É a João Val. Gabriel da Fonseca. Basta colocar aí A, João Gabriel da Fonseca, tá? ó, Val, gente, ela é nossa chefa, tá? Então, a gente tem intimidade, entre aspas, Ah, é a para Valdirene? brincar com ela. É a Val. Uai, rapaz, é a Valdirene. Eu tô nem enxergando direito aqui. Olha, que bom. É a Val. Olha, Agora, cuidado com aquilo que você posta, viu? Vixe, agora ferrou. Mas eu já agradeço aí também, cara, todo mundo que participou da live aí, né? Quem comentou, quem debateu com a gente, né? Fico muito feliz, porque é importante nesse momento assim, a gente poder falar de coisa séria de um modo mais informal, Sim. como é aqui, né? Isso é bom, isso E contribui demais. essa live, ela vai ficar salva e eu vou editar e colocar lá no YouTube também. Fechado? Maravilha, maravilha, maravilha. Tamo junto. E quando você quiser fazer uma aí para salvar e colocar lá no Crime Ideia, tamo Tamo junto. junto, fechou, combinadíssimo então. Galera, então, Valeu? boa noite, uma boa janta. Eu sei que tem gente que tá louca aí para comer, então, boa noite, uma Rapaz, boa janta só aí. um último comentário, isso nem Sim, de sim. comer eu tô bom na quarentena, viu? É. Caramba, eu tô com a cara redonda, eu fico olhando aqui, ó. Meu Deus do Você céu. falou que você ganhou 5 quilos. Eu tô tentando fazer exercício físico, cara, mas tá difícil. Não, Tá difícil, difícil. eu penso em fazer. Quando me dá vontade, eu sento para passar. Falei, passou. Aí eu. E comer. Tudo é comer, comer. Ainda mais no interior, cara. No interior, o que é que você mais faz? É comer. Não tem Nossa, é bom lógica. demais. Val, beijão. Galera, um beijo. Amanhã, às 20 horas, live sobre
pós-quarentena na sala de aula. Grande abraço a todos. Falou, João. Valeu, galera. Abraço para todo mundo.